Bonjour, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre uma técnica preditiva que é uma das mais populares, junto com trânsitos. Existem várias técnicas preditivas, tá? O que são técnicas preditivas na astrologia? São técnicas de cálculos, tá? Que a gente utiliza para ver, dentro de astrologia natal, que a gente está falando aqui, né? Quais são as possibilidades de um determinado período do tempo? A revolução solar é uma das técnicas que é a mais utilizada, acredito eu, junto com trânsitos, mas existem outras, tá? Então, existe profecção, progressões secundárias, direções primárias, zodiacal releasing, que mais que existe, gente? Firdária, ciclos planetários, lunações, eclipses, tá? Então, tem trocentas técnicas preditivas. O ideal é que a gente vá estudando, praticando, para ver realmente, né, a verificação daquelas possibilidades, e cada um vai aí entendendo qual é a técnica que se afina mais. Tá? Eu gosto de usar várias técnicas, porque se um assunto aparece em 3 ou 4 técnicas dentro de um mapa do ano, quando eu faço, eu sei que aquilo ali é babado do ano. Então, ajuda a gente, inclusive, a fazer uma verificação dentro de tantas possibilidades, né? Porque a gente sabe que aqui ninguém é vidente, a gente vai analisando as possibilidades dentro de um escopo de tempo, né? Quais são as que têm mais probabilidade realmente de se manifestar naquele período que eu estou avaliando, tá certo? Então, hoje a gente vai falar de revolução solar, tá? E o que é uma revolução solar, tá? Então, lembra que a gente tem o Sol, o que representa o Sol? Quem aí já assistiu, né, a playlist aqui dos planetas sabe que o Sol representa a nossa verdadeira identidade, quem nós realmente somos e nosso caminho de desenvolvimento desse processo pessoal, tá? O ideal, eu particularmente acho, tá, é usar a revolução solar com outras técnicas junto. Então, usar pelo menos um trânsito junto para ver as ativações. Tá? Eu sei que tem pessoas que usam, tem gente que não usa, vai de critério do astrólogo, tá? Inclusive, quem quiser, o curso de preditivas acontece agora, né? Todo segundo semestre tem o curso de técnicas preditivas. Quem tiver interesse, tem aqui o link na descrição do vídeo do grupo de WhatsApp. Ali vai todas as informações em primeira mão, pode participar do sorteio, citar o Tratado das Esferas, que é um livro importante, acho que para todo mundo que estuda astrologia ter, tá bom? Eu vou colocar aqui, então, para a gente ir conversando, tá? Sobre essa dinâmica, então, da Revolução Solar. O que é uma revolução solar? Então, a gente fala muito retorno solar, revolução solar, tá? O retorno de um planeta. Então, todo planeta tem a sua revolução. A revolução do Sol. Então, quando o Sol volta ao exato grau que estava quando a gente nasceu. Então, o Sol ele vai estar numa posição no nosso mapa, certo? Eu sei que a gente é muito acostumado, a gente entra muito pela astrologia mais popular, né? Que você coloca o Sol como se você fosse tudo do teu signo solar. Eu sou leonina, então eu sou, sei lá, exibido. O que tem de leoninos? Exibido, egocêntrico, né? Adoro elogios, né? Adoro elogios, tá? Não vou negar. Mas, quem não gosta, né? O Sol ele é só um pontinho, tá? Dentro do emaranhado do nosso mapa. E ele está numa posição. Então, a revolução solar é um cálculo que se faz, que é quando esse Sol ele volta à exata posição do seu mapa natal, tá? Então, por exemplo, eu tenho o Sol a 28 graus e, se eu não me engano, a 57 minutos do signo de Leão. Todo ano, no processo, né, de movimento do passo do Sol, ele vai chegar nessa exata posição. Quando ele chegar nessa exata posição, é um marco, né? Bate e forma o mapa do ano, tá? E você faz esse cálculo. Revolução solar é a mesma coisa que o dia do aniversário? Não, tá? Pode acontecer de você ter a sua revolução solar, às vezes, num dia diferente do seu aniversário. Inclusive, faz uns 2 anos, eu acho que eu tenho a minha revolução solar um dia antes, tá? Pode acontecer até 2 dias antes, um dia depois, ou até no dia do seu aniversário. Então, não é exatamente o dia do aniversário, é um cálculo técnico, tá bom? Então, é esse cálculo. Neme, eu uso qual localidade? Tá? Aí vem o termo espinhento da Revolução Solar, tá? Que gera debates, né? Cada um com o que eu faço é certo. O negócio é o seguinte, tá? Existem várias técnicas. Existe uma linha que usa essa coisa de tentar amenizar o mapa, tá? Então, vai passar o seu aniversário lá nas Bahamas, lá na, sei lá, na Coreia, que vai melhorar. Assim, o mapa em si, ele não muda, tá? A configuração do mapa é a menos. O que você pode fazer é meio que jogar
de repente, algum aspecto tenso que estava numa posição de força, numa posição menos, mais, digamos, mais atenuante, tá? Mas o mapa não muda. Eu, particularmente, hoje, calculo, tá? Para onde a pessoa vive a experiência dela. Porque assim, eu vou lá para as Maldivas, então fiz a minha revolução solar lá, aquele mapa daquele ano ele é válido enquanto eu estiver naquela localidade. Quando eu voltar, eu vou ver a minha experiência onde eu moro, tá? Então, eu particularmente uso para onde a pessoa mora, onde ela vive a experiência dela e não para onde ela passou. Então, essa coisa tipo, eu vou lá, fico 24 horas, passo só para passar meu aniversário e volto, que tudo vai mudar. Eu, particularmente, acho até um pouquinho fantasioso, tá? Mas cada pessoa aí usa a técnica que gosta, tá? Então, tô colocando aqui só que eu, particularmente, prefiro hoje em dia. Já utilizei essa, a gente aprende muito essa que é muito popular, sim, mas não uso mais, tá? Eu fui vendo a verificação de fatos e também porque quando a gente estuda a astocartografia, né, a gente percebe que o lugar onde a pessoa está é muito importante e a gente faz um cálculo, inclusive, de realocação. Então, quando eu morei muito tempo em Londres, eu fiz uma realocação e foi batata, assim, é bizarro como funciona para onde a pessoa vive e, claro, quando eu voltei para o Brasil, voltou a configuração, né? Mas o seu mapa natal é o seu DNA, então tudo vai sendo sempre comparado com a sua promessa natal, tá certo? Bom, então a gente tem essa formação ali do mapa do ano, tá? E aqui, então, eu estou falando que a gente calcula, tá? Nem eu preciso calcular na mão. Não, criatura, para que você vai sofrer? Hoje a gente tem softwares, tá? Quer calcular na mão? Calcula. Eu não faço nada na mão, tá? Usa um aplicativo, usa um software, se você pode usar um software, de repente, que você tenha, ou usa o astro.com, vai lá em calcular retorno solar, que ele faz maravilhosamente para você, sem você precisar calcular, tá? Então, aí você vai ter o quê? O seu mapinha do ano, tá? Quando a gente tem, então, esse mapa do ano, ele vai formar um mapa, que é o que a gente chama do mapa da Revolução Solar. Então, peguei aqui um exemplo, tá? Esse é o mapa cru que eu chamo, tá? Então, é o mapa que se forma naquele ano, naquela revolução solar da pessoa, tá? Então, perceba que eu tenho aqui um mapa, né, normal. Então, assim, eu tenho as casas, eu tenho os planetinhas, tá? Tenho os aspectos, as configurações, o movimento, né, das coisas que vão acontecendo durante o ano. Também tá tudo meio que, assim, escrito, tá? Assim como o mapa natal é o enredo, digamos, é o roteiro da nossa vida, da nossa jornada, o mapa do ano é a jornada daquele ano específico, tá? Do ano de acordo com o retorno solar da pessoa, tá? Então não é o ano novo mundano lá de dezembro para janeiro, tá bom? Então é o mapa, cada pessoinha aí tem o seu ano novo pessoal. Então imagina que aqui é essa configuração, tá? O que é legal, o que eu gosto de ver, tá? Entra no mapa da Revolução Solar, entre aspas, sente, né? Avalia o que você tem de configuração importante, que você bate o olho e que você diz, nossa, isso aqui tá bem interessante. Quer ver? Eu vou dar algumas dicas, óbvio que eu não vou fazer uma leitura completa aqui, mas para você que é estudante também e quer aprender, também se você quiser fazer o curso, tá? Só entrar no link do WhatsApp aqui, a gente já começa as aulas no dia 20, tá? De agosto, né? Então, por exemplo, eu olho para esse mapa, sinto o cheiro de... Temos um Saturno, a gente sabe que Saturno na 12, ele está numa posição de força, porque ele está em Júbilo. Aqui ele está num domicílio, então ele tem muita força nesse mapa, tá? Claro, a gente tem ainda uma configuração com Marte, ok? A gente tem outro ponto aqui. Então, ai meu Deus, mas eu tenho dois maléficos na casa 12. Calma, tá? Calma. A gente tem um Júpiter exaltado, desculpa, a gente tem um Júpiter domiciliado, tá? Angular, ele tá aproximando aqui para o ascendente, tá bom? A gente tem uma Vênus bem posicionada também. Então, peraí, eu tenho dois benéficos muito bacanas também, tá? Então, não, quando a gente olha um ponto, a gente já às vezes torce o nariz, calma, veja todo um contexto, toda a história que tá contando, tá? Então, a gente tem esses dois pontos de força. A pessoa, claro, vai ter o Sol sempre na mesma posição, então, óbvio que o Sol vai estar em Áries, se a pessoa é ariana, né? Esse Sol, claro que ele vai estar exaltado, porque ele está em Áries. Mas aqui a gente pode também correlacionar com as ênfases que vai acontecendo dentro das áreas, tá? Bom, então eu tenho também uma Lua. Perceba que a Lua está bem no finalzinho de Gêmeos. Isso significa o quê? Que nas 24 horas da Revolução Solar, essa Lua muda. Ela já vai mudar e ela vai mudar para onde, tá? Para
uma casa, claro, que é benéfica, que é a casa 5, e ela entra num domicílio. Então, existe uma mudança de tom lunar. Ela está num ambiente onde ela não tem uma dignidade, mas no movimento do ano, ela entra numa dignidade, tá? Então, isso aqui pode ser um indicador de mudanças significativas, tá? Que podem ser positivas, claro, a gente tem aqui no que entra, né? Também um aspecto que se forma com benéfico, mas a gente não pode descartar que existe uma quadratura com o Sol, tá? Bom, isso aqui pode ser indicador de várias coisas, né? Nascimento, né? Nascimentos, às vezes, ou na família, ou com relação, às vezes, acontecendo mudanças, né? No ambiente onde mora, às vezes mudanças na questão dos filhos, caso a pessoa tenha, porque tudo depende do contexto de vida, tá? A gente vai entendendo a história do mapa, como se você estivesse fazendo uma leitura natal. Então, é legal olhar o mapa da Revolução Solar e perceber qual é a historinha que esse mapa conta. Veja as dignidades, veja as debilidades, tá? Veja o foco, né? Então, a gente tem uma questão solar muito ligada à questão financeira. Será que existe alguma mudança acontecendo aqui que tem um impacto financeiro na questão da vida da pessoa, né? Aqui eu sei que é uma reforma, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter também algum nascimento, né? Algum indicador de nascimento. Pode ser de bebês de pessoas próximas também, tá? Pode ser um momento onde a pessoa ela tem algumas questões com isolamento, questões de casa 12, tem um pouquinho de atenção com perdas, né? Então, perceba que a gente vai entendendo o mapa para contar a história e o enredo, tá? Claro que o ideal é você fazer toda a análise, isso é o que a gente aprende no curso, tá? Então, olhar o mapa, fazer a interpretação, ok, entendi, né, essa apresentação aqui. Então, depois que eu entendi essa dinâmica, o que é legal e o que eu gosto de fazer? Eu sei que não é todo mundo que faz, tá? Mas eu não uso só o mapa da Revolução Solar cru, sem cruzar com o mapa natal. Por quê? Porque cada indivíduo tem a própria essência, que é a tal da promessa natal que eu falo, né? Então, existe ali, no mapa natal, as possibilidades de algo acontecer ou não. Se eu tenho, quer ver, vou voltar aqui. Se eu tenho esse aspecto um pouquinho tenso de repente, né? No indicador da Revolução Solar. Como que eu sei que isso aqui realmente pode se manifestar? Só porque está no mapa da Revolução Solar cru? Não, é a promessa natal, se tem aquela sementinha, aquela possibilidade dentro do mapa da pessoa, no DNA dela. Então, eu particularmente gosto de cruzar e fazer essa comparação, tá? Do mapa da Revolução Solar com o mapa natal, cruzar os dados para entender as possibilidades. Tá? Então, aqui eu faço o cruzamento e eu gosto de ver o que um ponto da Revolução Solar está estimulando na promessa natal da pessoa, tá? Por exemplo, lembra aquela lua que a gente viu lá que estava movimentando, né? Mudando de signo, entrando numa dignidade? Olha que interessante, no mapa da Revolução Solar, eu tenho a questão de casa 2 com a exaltação onde o Sol caiu, certo? Essa lua ela vai entrar na 5, mas está projetada na 2 do mapa natal. Então, isso aqui eu já penso assim, ok, existe uma questão financeira sim, tá? Aqui a gente tem o signo de Áries, né? E o signo de Câncer em quê? Em quadratura, tá? Então pode ser algum movimento um pouquinho tenso. Por exemplo, eu diria para essa pessoa: existe alguma questão financeira? Você está envolvido em algum processo financeiro ou algum projeto que você começou e que você perceba que vai, às vezes, né, despender, né? Dos teus recursos, tá? Tenha um pouquinho de atenção na administração, tá? Perceba que a gente tem uma lua entrando aqui na 5, projetada na 2, e essa pessoa ela tem uma lua em Capricórnio na 8, que é uma casa financeira também, mas que envolve dinheiro dos outros, tá? Então, todos esses pontinhos a gente vai cruzando e entendendo o que é a dinâmica do ano, aquela indicação, quando a gente avaliou o mapa do ano, né, da Revolução Solar, o que aquela história está contando, e quando eu cruzo, eu brinco que é meio que fazer aquela acariação, né? Tá, peraí, eu tenho uma história que esse indivíduo aqui contou, agora deixa eu ver com os fatos de possibilidade ali de acontecimento, que é o mapa natal, tá? Então, eu particularmente acho muito interessante você fazer esse cruzamento, tá bom? Para você entender realmente o que significa para o indivíduo, tá bom? Então, essa seria uma outra etapa, tá? O que é legal também, para a gente entender qual é a potencialidade de manifestação de uma maneira bem prática.
avalia padrões que se repetem. Então, o que aparece na Revolução Solar? O que aparece para esse ano e que existe um padrão já na Revolução, desculpa, já na promessa natal, tá? Tem alguma coisa que você percebe que se conecta? Então, por exemplo, aqui lembra a gente tem o mapa da Revolução Solar e aqui a gente tem o mapa natal. Agora eu coloquei eles lado a lado só para ter uma configuração diferente de avaliar, mas você pode usar ele também sobreposto como a gente usou no outro, tá? Bom, então a gente tem aquela correlação que a gente estava falando, né, de Marte aqui, ó. Eu tenho Marte de casa 12. Eu tenho Marte de casa 12. É uma repetição de padrão. Ah, Nini, mas não é no mesmo signo. Tudo bem, mas é uma repetição de padrão. Repetição de padrão em relação à casa, tá? Principalmente. Então, já, né, ativa aí um olhar. Então, questões e assuntos da casa 12. Então, às vezes, perda, distanciamento social, né, isolamento social, alguma situação um pouquinho tensa na questão administrativa aí da questão financeira, por exemplo. Então, tem um pouquinho de atenção, tá? Bom, qual é o outro padrão? Né? Então, eu poderia dizer que eu tenho uma lua, como eu falei, que vai mudar nas 24 horas e ela vai entrar numa dignidade. Neme, mas a lua está numa debilidade. Então, não é um padrão. Não é um padrão direto no sentido em que ambos estão numa dignidade, mas isso é um indicador que tem uma tendência a alguma mudança significativa, sim, tá? Que pode envolver a questão financeira ou pode ser alguma questão com filhos, né, com crianças também, dentro desse universo de casa 5, tá? Outro ponto interessante, ó, Saturno, lembra que aqui ele está em Júbilo na 12 e ele está em domicílio, tá? Neme, como assim domicílio? Saturno não rege Aquário, Aquário é regido por Urano. Então, quem me segue sabe que eu uso as regências clássicas, tá? Quem já fez os cursos aqui, quem já assistiu às aulas também, que tem trocentas mil aulas aqui no canal, sabe o porquê que eu uso as regências clássicas, tá? Então, aqui ele tá jubilado, domiciliado, ele tem muita força. Agora, vamos olhar. Existe uma dignidade no mapa natal? Existe. Existe um Saturno exaltado em Libra. E olha que interessante, a gente tem um movimento que é um fato, que pode ser um acontecimento que venha a se desenvolver na vida dessa pessoa na área de filhos, só que o padrão natal da casa de filhos é um Saturnão, tá? Esse Saturno, quando eu vou projetar, claro, dentro dos mapinhas, ele vai estar em trígono, né? Porque tudo que está em Aquário está em trígono com o que está aqui em Libra. Então, poderia ter um acontecimento um pouquinho tenso nessa questão de filhos, tá? Que com o trígono tende a se resolver, mas perceba que a gente está falando de Saturno e Marte. E eu sempre falo, Saturno e Marte, eles têm características maléficas, então tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai procurando esses padrões e essas repetições de determinados assuntos, tá? Para a gente ir cruzando no mapa, tá bom? Então, aqui eu vou dar só algumas dicas, tá? Porque senão a gente fica com um vídeo super longo, tá? Depois, o que eu gosto? Avaliar ângulos, principalmente o ascendente e o meio do céu, tá? Avaliar ângulos em que sentido? Na Revolução Solar, tem algum planeta que caiu numa casa angular? Quais são as casas angulares? Casa 1, casa 10, casa 7, casa 4, mas principalmente o ascendente, que é a casa 1 e a casa 10, por quê? Lembra do vídeo do movimento primário? Se você não assistiu, você é estudante, vai lá que você vai entender muita coisa do fundamento do astrologuês. No horizonte leste, ali onde é o ascendente, o Sol está subindo, é às 6 horas da manhã, então o Sol está nascendo, ele está começando o seu ponto de visibilidade de força. A visibilidade na astrologia é um ponto fundamental para análise, tá? Então, os pontos que a gente tem no ascendente e no meio do céu, eles têm uma posição onde eles podem ser mais visíveis ao longo da nossa vida, os assuntos que aquele planeta trabalha. Como a gente está falando de mapa do ano, pode ser planetas que representam assuntos que vão ser pauta para aquele ano, tá? Então, planetas que caem nos ângulos, principalmente o ascendente e o meio do céu, e, óbvio, o ascendente, o meio do céu, a regência, e fazer aquele cruzamento todo que a gente sabe, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ascendente e o meio do céu da Revolução Solar. Então, eu tenho o ascendente, eu tenho angulares, né? Eu tenho esse Júpiter, tenho Vênus, está numa casa angular, aqui eu não tenho nada, aqui eu não tenho nada.
Tem uma lua que está na 4, mas ela já está nesse movimento de mudança, tá? Então, a gente tem um indicador aqui interessante, tá? Tudo que esses pontos representam. Então, perceba que eu tenho um Júpiter, tá? Expansão, oportunidades, tudo bem. Mas o que esse Júpiter representa no mapa? Questões de carreira ou novos projetos, certo? E até o corpo físico, a estrutura física da pessoa, tá? Então, a gente tem aqui essa configuração. E teria também as questões de Vênus, assuntos ligados a finanças compartilhadas ou dinheiro dos outros, né? Que vai para essa casa aqui. E questões com irmãos, pessoas próximas, né? Da convivência. Perceba como é um ano que leva muito para casa 1, tá? E a casa 1 não é só corpo físico, mas às vezes são coisas que a pessoa tem que resolver. E aqui é um signo mutável, né? Então, meio que fazer eu brinco, somebody love do ano, são signos mutáveis nos ângulos, então não é um ano assim de ficar parado, pode ser um ano de muito movimento, muita mudança, mas também que exige um certo jogo de cintura para a pessoa e pode vir assuntos um pouquinho tensos ou com uma certa rigidez nesse trato administrativo, tá? Então, a gente faz essa correlação. Óbvio que você vai fazer aquele exercício também, entender essa nuance e comparar com o mapa natal, tá? Para você sempre entender qual é a dinâmica da proposta do ano em relação à potencialidade da pessoa, tá? Aqui eu tô dando as dicas, por quê? Porque no curso a gente desenvolve todas as técnicas preditivas, eu ensino as técnicas preditivas que eu trabalho, então a gente vai aprender trânsitos, profecção, progressões secundárias, revolução solar, ciclos planetários, eclipses, né? E o que eu faço, que é, na realidade, não ver nada isolado. A gente vai juntar todas essas técnicas e cruzar elas, tá? Então, a gente vai fazer essa análise do mapa completo da Revolução Solar. Aqui eu estou dando algumas diquinhas para quem quer aprender e aprimorar aí a leitura de mapa natal com a Revolução Solar. Muito importante, você sempre vai cruzar as regências em relação às áreas que você está avaliando. Nossa, nem isso é grego para mim. Calma, que não é, você já sabe disso. Lembra que todo signo é comandado por um planeta na astrologia? Então, se eu quero saber dos assuntos da área de Sagitário, eu tenho que saber onde está Júpiter. Por quê? Porque Júpiter é o comando da área de Sagitário, certo? É a mesma lógica para o mapa do ano. Então, a mesma coisa. Eu quero avaliar, digamos que a pessoa venha com uma conexão, com uma conotação financeira. Olha, eu estou passando por uma questão financeira aqui, eu quero saber como que vai ser esse ano e tal, porque tem que fazer decisões. Beleza. Eu vou pegar as áreas financeiras. Então, eu tenho a área 2, né? Quem faz aí o caminho do dinheiro? No curso eu explico, né? Então, temos a área 2, que é o dinheiro da pessoa. Então, quanto eu ganho, quanto eu gasto, como eu administro meu dinheiro, os meus recursos, o que depende de mim, tá? A gente poderia ver também uma correlação de área 8, então, financiamento, herança, pensão, dívidas, impostos, né? E a gente tem a questão de ganhos e benefícios aqui da casa 11, aí depende muito do contexto de vida da pessoa, né? Se ela trabalha, se ela não trabalha, porque aqui são os ganhos da carreira, tá? E eu vou cruzando as regências, tá? Então, deixa eu pegar só um exemplo aqui para não ficar tão complexo. Casa 2. O Sol, e lembra que a gente está falando de revolução solar, certo? Então, a posição do Sol ela é importante. Tá, o Sol caiu na casa 2, então sim, é uma pauta importante para esse ano. Só que a regência, ela está aqui na casa 12 com um maléfico domiciliado e exaltado, domiciliado e jubilado. Então, ter um pouquinho de atenção, sim, à gestão dos próprios recursos, tá? Aqui, a casa 2, em relação à casa 12, tá? É um sextil, que é um aspecto suave, mas muito sutil. Aqui nós temos um Sol, ó, 17 graus, exaltado, poderosíssimo. E a gente tem a regência a 13 graus, certo? Junto com esse Saturnão a, cadê? 24. Se o Sol está a 17 e eu tenho um Saturno aqui a 24, quem é mais rápido? O Sol. Então, no movimento desse mapa, eu sei que esse Sol, ele está andando para encontrar esse Saturnão ali. Esse Saturno está forte, tá? Neme, mas é um sextil. Ok, mas sextil é um aspecto muito sutil, tá bom? Então, às vezes a pessoa, eu brinco que ela leva um chacoalhão para ela entender essa dinâmica administrativa aqui e a importância dela saber administrar, inclusive, os próprios recursos meio que com mão de ferro esse ano, tá?
Então, perceba que eu peguei aqui um mapa do ano, peguei a área que eu quero analisar, por isso que o objetivo de leitura é muito importante. O que eu estou buscando aqui, certo? E estou cruzando com as regências. É claro que você vai fazer todo o cruzamento. Então eu tenho um Sol, conexão com Mercúrio, temos uma questão aqui que pode ser imóveis e propriedades, que é literalmente o que está acontecendo nesse mapa, tá? Imóveis e propriedades, então está acontecendo algum tipo de reforma, mudança, né? Contrato, tem um pouquinho de atenção na questão financeira e a administração dos recursos, né? Lembra que Saturno representa a passagem do tempo também, tá? Às vezes eu começo um projeto e eu acho que eu vou demorar 1 mês, 2 meses e acaba demorando mais, gastando mais. Então, são essas dinâmicas de tentar correlacionar os assuntos do mapa também com hipóteses vida real dentro do contexto da pessoa. Então, você fez essa análise e, claro, depois você vai cruzar com as regências também do mapa natal. Você vai fazer aquela sobreposição e cruzar tudo, tá? Nossa, é muito complexo. É complexo, mas não é difícil, tá? Quando você aprende o astrologuês, você vai entendendo esse raciocínio, tá? E você pode fazer também a contagem dos meses, tá bom? Eu gosto de fazer, e no curso eu ensino, inclusive, a cruzar com a técnica da profecção. Aqui eu vou mostrar só a questão da revolução solar, tá bom? Então, você vai entendendo que você, para cruzar esse mês a mês, o certo é você cruzar tudo que tá ali. Como assim? Explicarei. A gente tem o momento do início. A gente só sabe o início quando a gente tem o horário. Então, é o ascendente, certo? O ascendente se dá com horário, que vai dar todas as áreas da vida. Então, essa pessoa faz aniversário, ou seja, a revolução solar dela, né, foi do dia 7 de abril. Então, a gente tem mais ou menos 30 dias aqui, né? Então, digamos que o ascendente, ele tá onde aqui, ó? 26 graus, tá? Então, 26 graus do signo de Peixes. A gente vai ter 26 graus do signo de Áries um mês depois. Depois você vai fazendo toda essa conexão aqui, tá? Então, eu começo, por exemplo, no dia 7 de abril, aí eu tenho uma conexão aqui, abril, dia mais ou menos, né? 7 de maio, tá? Tô vendo pela relação do mapa. Ok. Aqui eu já posso estar atenta com alguma situação financeira que é o indicador do ano, que possa envolver propriedades, né? Vou tomar a iniciativa de algo. Lembra que Áries, exaltação do Sol, correlacionado com esse Marte aqui, tá? Então, eu vou fazendo a leitura. Então, 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho. Será que existe alguma questão aqui, ó? Vai para a regência, né? Que a pessoa precisa definir, às vezes até de relações próximas a ela, tá? Lembra que a casa 3, ela é o entorno também. Então, a vizinhança, né? Aqui a gente poderia ter mulheres próximas também dentro dessa correlação, tá? Então, vamos lá, ó. 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho, 7 de julho. Ó, aqui, ó, bate bem com a Lua. Aqui pode começar um processo de mudança importante. Então, perceba que a gente vai correlacionando, cruza sempre, claro, com a regência, tá? E vai relacionando o mês que você queira ler, tá bom? Com a regência, contando a historinha de cada área, tá? Você pode fazer dessa maneira, que é a mais simples, olhando só o mapa cru da Revolução Solar. Você pode fazer cruzando com o mapa natal, tá? Então, eu vou voltar lá só para mostrar a lógica, tá? Então, ó, lembra que a gente tem essa sobreposição? Eu poderia fazer a leitura, e isso eu acho até mais interessante, por quê? Porque você tem mais uma camada da cebola do mapa, né? Opa, então eu tenho um ascendente, eu tenho uma sobreposição em relação à questão de carreira, né? E direcionamento de vida também, e você vai correlacionando com o quê? Júpiter na regência, mas também com a regência natal. Onde que está esse Júpiter natal? Eita, aparece casa 12 de novo. Olha lá, tá? Então, quando eu for lendo aqui, eu posso cruzar já com o DNA natal da pessoa. Por exemplo, aqui eu tenho 7 de abril, 7 de maio, né? Então, eu vou correlacionando. Aqui eu pegaria também uma Vênus retrógrada em Áries, desse mapinha. Marte na casa 12 em Touro. E nesse mapa da Revolução Solar, eu tenho também na casa 12 junto com Saturno. Se você achar que é muita coisa para cruzar, se você ainda está, né, nessa prática no início, pega a primeira revolução solar crua, tá? E vai testando, tá bom? Eu, particularmente, hoje, eu cruzo com uma outra técnica que eu vou ensinar no curso, que é a profecção. Então, eu conto os meses a partir da profecção, tá bom?
Existem várias técnicas, tá? Todas as técnicas, quando você entende a lógica, digamos, do astrologuês e você souber fazer os cruzamentos, elas funcionam, tá? Eu, particularmente, gosto de verificação de fatos, de acontecimentos, e não só na questão comportamental, tá bom? Então, tudo depende do objetivo de leitura, tá? Então, são apenas algumas dicas, tá? Para você fazer essa análise de revolução solar. Precisa usar outras técnicas em conjunto? Não necessariamente, mas eu indico, tá? Eu gosto, eu acho interessante. E uma coisa que eu vejo muito na prática é: trânsitos ajudam a gente a levantar hipóteses, tá? Depois eu vou verificando essa hipótese, se ela é possível dentro do indicador da revolução solar, tá? Depois do indicador da revolução solar, eu vejo em relação à promessa natal. E aí eu vou vendo também com outras técnicas como firdária, progressões, tá? Se aqueles pontos, eles estão mais sensíveis para aquele ano. Por exemplo, em técnicas preditivas, a gente tem trocentos mil trânsitos acontecendo, né, num determinado momento do ano. Como que eu sei que um trânsito ele é realmente significativo, por exemplo, para mim, mas não para Joana, não para, sei lá, para Maria, né, para o Cristiano? Eu posso sim compreender dentro de uma promessa natal qual é a dinâmica em relação ao que o meu mapa indica, né? Quais são os indicadores deles naquele momento, tá certo? Bom, então a gente vai começar agora a turma de previsões, né, de preditivas, a partir do segundo semestre, a partir desse segundo semestre aí de 2022, para quem quer aprender, tá? Por que técnicas preditivas é interessante, tá? Porque você entende muito da sua promessa natal através das técnicas preditivas. Porque você vai conseguir verificar momentos no tempo e entender o que uma dinâmica do seu mapa natal mostra, como que realmente aquilo acontece na tua realidade. Então, você pode calcular momentos no tempo no passado, pode fazer indicadores e previsões futuras, tá? Sempre no levantamento de hipóteses, né? Claro, porque a gente não tem aqui a questão, como eu te falei, né, de evidência, a gente vai levantando hipóteses dentro de um mapeamento, tá certo? Quem quiser participar, tem o grupo do link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima aula.